Alô, galera, um grande abraço a todos. A gente vai começar aí os comentários da lista que foi deixada para vocês, que diz respeito a juros simples, beleza? Depois a gente vai preparar os comentários aí da lista sobre juros compostos. Então, bora lá para a primeira questão, que diz o seguinte: de quanto será o juro produzido por um capital de R$ 2.300 aplicado durante 3 meses e 10 dias a taxa de 12% ao mês a juros simples? Tá? Então aconselho vocês a sempre estarem anotando esses dados, tá? Que quando você anota os dados, você consegue visualizar melhor a fórmula a ser utilizada. Então o problema te pergunta aí os juros, te fornece o capital que é 2.300, o tempo é de 3 meses e 10 dias e a taxa é de 12% ao mês. Nota que a gente já tem uma primeira dificuldade aí, o tempo tem uma parte dele que está em dia e a taxa está ao mês. O que eu vou fazer aí? Eu posso transformar o tempo para a mesma unidade da taxa ou a taxa para a mesma unidade do tempo, já que isso é juros simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar tudo para dia, tá? Vai facilitar um pouco no meu cálculo. Então, 3 meses, como o mês tem 30 dias, 3 meses eu vou ter 90 dias, 90 mais 10 dá 100, tá? E como eu vou transformar a taxa para dia? Esses 12%, ele está acontecendo durante um mês inteiro. E um mês inteiro tem 30 dias. Então tu não queres que ele aconteça de uma vez só, tu quer que ele aconteça dia a dia. Então você vai dividir esse valor por 30 e 12 dividido por 30 dá 0,4% ao dia. Tá? Outro conselho, aprende as 4 operações com números decimais. Vocês vão ver aqui que muitas questões, acho que todas que eu vou resolver aqui, vão envolver operações com números decimais. Tá? Então, e pela experiência, é uma coisa que o pessoal sente muita dificuldade. O pessoal se perde nos cálculos. Tem gente que lembra de todas as fórmulas, mas se perde nas continhas com decimais. Então, pelos dados do problema, eu vou jogar direto aqui na fórmula J igual a CIT, que é a fórmula de juros simples para calcular os juros. O capital já sei que é 2.300, a taxa é 0,4%, que é o mesmo que 0,4%, e o tempo é de 100 dias. Começo dando uns cortes em 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 0,4 vezes 100 dá 40. 40 vezes 23 dá 920 de juros. Resposta letra B. Então, quando a gente anota os dados, a coisa fica mais fácil. A gente sabe a fórmula que tem que escolher. E não se esqueça dessas transformações. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Vamos lá para a segunda questão. Qual o capital inicial necessário para se ter um montante de R$ 14.800 daqui a 18 meses, a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros simples? Então, novamente, aí eu vou estar anotando os dados. Ele quer saber o capital, forneceu o montante, forneceu o tempo, forneceu a taxa. Então, olha, com esses dados, eu poderia usar a fórmula J igual a CIT e depois montante é igual a capital mais juros. Usar aquelas duas fórmulas. Já disse para vocês que elas resolvem todas. Mas eu posso usar direto essa terceira fórmula, que é a junção das duas. E se você não usar direto essa fórmula, você vai ter um trabalho maior aí nessa questão. Tá? Então, como eu estou usando essa fórmula direto, percebam que eu tenho todos os valores para descobrir o capital. Vou substituir. Substituição direta. Montante 14.800, a taxa 4% é 0,04 e o tempo 18 meses. Tempo e taxa já estavam na mesma unidade de medida. Eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese, a operação prioritária, a multiplicação, 0,04 vezes 18 dá 0,72. Agora eu vou eliminar o parêntese. 1 mais 0,72 dá 1,72. 1,72 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Olha essa divisão enjoada de novo, com o número decimal. Quando você divide 14.800 por 1,72, o capital vai dar aproximadamente 8.604,65 centavos. A alternativa mais próxima aí é a letra A, fazendo arredondamento. Beleza? Então, é anotar os dados, descobrir a fórmula que vai ser empregada. Poucas questões aí envolvem interpretação nessa nossa listinha, né? A gente vai ver outras questões mais trabalhadas lá na frente. E não se percam, por favor, com as continhas com decimais. Bora lá para a terceira. O condomínio de um edifício é de R$ 200 mensais. A conta apresentada diz, após vencimento, cobrar multa de 3% mais juros simples de 0,5% ao dia.
O inquilino que atrasar 8 dias pagará ao todo. Então, na verdade, a pessoa ela vai pagar duas multas. Uma por ela ter atrasado e uma multa diária, tá? Que essa multa diária é a juros simples. Então, só por ela ter atrasado, ela já vai pagar uma multa de 3%. Então, bora calcular essa multa? 3% de 200. 3% de 200 é o mesmo que R$ 6. Tá? Então, esse valor aí de R$ 6 é só a multa. Mas ainda tem uma multa diária, que é a juros simples. Olha. O que a gente vai fazer aqui? A gente já sabe a multa. Agora a gente vai descobrir os juros que essa pessoa vai pagar por ter atrasado 8 dias. E no final a gente dá o fatality aí calculando o montante que ela tem que pagar. Como é que vai ser esse montante? O montante vai ser os 200, que é o valor do condomínio, mais a multa de R$ 6 por ele ter atrasado, mais a multa diária, que é o que a gente vai descobrir através dos juros. Então, olha, a gente vai tentar descobrir os juros, o capital é de 200, o tempo é de 8 dias e a taxa de 0,5% ao mês. Tá? E o total a ser pago vai ser dado por essa expressãozinha aí, que eu coloquei a multa, porque a multa faz parte do contexto da questão. Tá? Mas essa fórmula montante igual a capital mais juros é uma das fórmulas utilizadas aí em juros simples. Então, bora primeiro calcular os juros. Juros é igual a CIT, fazendo as substituições. Capital é 200, a taxa é 0,5 por 100 e o tempo de 8 dias que ele atrasou. Fazendo os cortes aqui, olha, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, sobrou 2 vezes meio, que é 1, 1 vezes 8 dá 8. Então nós já descobrimos os juros, o capital, o valor pago pelo condomínio é de R$ 200 e ainda tem a multa de R$ 6. Então jogando aqui nessa fórmula, fazendo as substituições, capital 200, juro 8 e a multa 6, ele vai pagar R$ 214 por ter atrasado 8 dias no total. Ok? Vamos lá para a próxima, que é a questão 4. Um capital de 100 mil foi aplicado a taxa de juros simples de 40% ao mês. Após um semestre, qual o valor do montante obtido? Então, eu vou anotar os dados. O capital ele forneceu e quer saber o montante. O tempo é de um semestre, mas olha, a taxa está em meses, então já vou transformar. Um semestre são 6 meses. E a taxa de 40% ao mês. Então, eu tenho todos os dados aqui para jogar novamente nessa fórmula. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Substituir direto. No lugar do capital, a gente vai colocar 100 mil, no lugar da taxa 40%, que é 0,4, e no lugar do tempo, os 6 meses, tá? Que foi a transformação de um semestre. Vou resolver o que está dentro do parênteses, 0,4 vezes 6 é a prioridade, tá? Dá 2,4. 2,4 mais 1 que está dentro do parênteses dá 3,4. 3,4 vezes 100 dá 340 mil, alternativa letra C. Tranquilo? Essa estava mais fácil, né? A transformação do tempo para a taxa foi tranquila e foi substituir e fazer as continhas. Tá? Quinta. Um jornal está anunciando a venda de um computador nas seguintes condições: R$ 2.150 à vista ou a prazo em prestações mensais e fixas, equivalendo a um total de R$ 2.924. Supondo-se que foram cobrados juros simples de 1,5% ao mês, o número de prestações correspondentes a... Então é o seguinte, isso aqui é baseado em fatos reais, só estou achando estranho ser juros simples, mas beleza. O que acontece? O computador ele custa R$ 2.150. Isso é o capital que ia ser investido. Como você não conseguiu pagar, a loja ela tá te cobrando uns juros. Depois de um certo tempo, esse computador ele vai valer R$ 2.924. O que é que ele faz? Ele pega o 2.150, coloca a taxa de juros mês a mês, tá? E depois de um certo tempo você está pagando R$ 2.924. É isso que acontece na realidade. Você pede assim, por exemplo, eu quero parcelar de 5 vezes. Aí a pessoa fala assim, mas vai rolar uns juros. O que ele faz? Ele calcula quanto você vai pagar daqui a 5 meses e divide por 5 para saber quanto vai sair cada prestação. Então é isso que está acontecendo aí. Depois de um certo tempo, você vai pagar 2.924. Então, olha, o capital a ser investido era 2.150. Depois de um certo tempo, vai virar um montante de 2.924. O tempo que a gente vai descobrir equivale justamente à quantidade de prestações
porque quanto você parcelou o objeto, e a taxa de 1,5% ao mês, e eu tenho todos os dados de novo para jogar nessa fórmula, é substituição, onde tem o M, colocar 2.924, onde tem o C, colocar 2.150, a taxa de 1,5% ao mês, que é 0,015, tá? 1,5% é 1,5 dividido por 100, a gente desloca a vírgula duas casas para a esquerda. Pronto, substituir qual é o procedimento agora? O 2.150 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo o 2.924. E quando for realizada essa divisão vai dar 1,36. Próximo passo, o 1 está somando, passa para o outro lado diminuindo o 1,36. Vai dar 0,36. Próximo passo, o 0,015 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo o 0,36. Estão vendo que são continhas enjoadas aí com números decimais? E essa divisão vai dar 24 meses, alternativa letra D. Tá? Então ele pediu para parcelar isso em 24 prestações. Beleza? Bora lá para a sexta. Um implemento agrícola custa à vista R$10.000. Um produtor o adquire a prazo num tempo de 8 meses e meio por R$14.675. Qual a taxa de juros anual cobrada nessa operação? Então considera essa questão aí um pouco ingrata, tá? Porque ele não te diz se é juros simples ou juro composto. E, geralmente as operações, essas transações financeiras no nosso dia a dia, ela é juro composto. Mas notem que essa questão aí ela está na parte de juros simples, tá? E aí a gente vai fazer a juros simples, porque a gente já sabe do resultado final, mas ela estava muito ingrata aí. E eu até recomendo sempre fazer juro composto, porque geralmente as transações são a juros compostos. Mas beleza. Então, olha, anotar os dados é fundamental, tá? Então, o detalhe aqui que o tempo está em mês e a taxa está em ano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão com o tempo em mês. No final eu faço a transformação para ano, isso não tem problema algum, beleza? Então, olha, a fórmula a ser utilizada é essa aqui, já está direta a substituição. Então, no lugar do M, 14.675, no lugar do C, o 10.000, tá? E o tempo é de 8 meses e meio. Com isso, a gente vai descobrir a taxa, que é a única incógnita que sobrou aí. O 10.000 tá... Depois que a gente substitui, o cálculo geralmente é o mesmo. O problema são os valores aí, para a gente não se perder. Olha, o 10.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Quando ele divide o 14.675, vai dar 1,4.676. O 1 está somando, passa para o outro lado diminuindo o 1,4.675. Vai dar 0,4.675. O 8,5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Olha essa divisão enjoada. Quando eu divido um pelo outro, eu descubro que a taxa é de 0,055 ao mês. Só que o problema está te perguntando ao ano. Então quer dizer que essa taxa aí ela vai acontecer 12 vezes durante o ano. Então, ao ano, dá 0,66. Para transformar isso para porcentagem, você desloca a vírgula duas casas para a direita e acrescenta o símbolo de porcentagem. Resposta letra A. Ok? Vamos para a próxima. Um capital aplicado a juros simples, a taxa é de 2,5% ao mês, triplica em quantos meses? A gente lê esse problema aí, só tem um valor numérico, né? Parece estranho. Mas você tem que lembrar o seguinte, na matemática, quando a gente não sabe algum valor numérico, a gente costuma chamar isso de uma letrinha qualquer, né? Então ele disse assim, olha, um capital aplicado. Ele não falou qual é o capital, eu vou chamar o capital de C. Ele disse que esse capital triplica depois de um certo tempo, que é até o que ele quer saber no problema. Se esse capital triplica, ele vai virar o meu montante final. Tá aí, o capital triplicado é o meu montante. Aí ele quer saber o tempo e te forneceu a taxa. De novo, eu vou jogar aqui nessa fórmula, tá? Todos os dados aí para descobrir o que a gente quer, que é o tempo. Tenha fé, não te preocupa, faz a substituição que tudo vai dar certo. Porque tu já está perguntando assim, eu não tenho tempo, eu não sei o capital. Como é que eu vou achar? Tenho duas incógnitas, substitui, bora ver o que acontece. No lugar do montante, tu vai colocar 3C, o C continua sendo C, a taxa 0,025, né? Que é o mesmo que 2,5%. Com isso, a gente vai descobrir o tempo da seguinte forma.
O C no segundo membro está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quando ele dividir o 3C, você vai cortar C com C e vai sobrar o 3. Olha aí. O C passou para o outro lado dividindo, você cortou C com C. Já sobrou só uma incógnita. O 1 está somando, vai passar para o outro lado diminuindo do 3, vai dar 2. E aquela nossa continha novamente com o número decimal, o 0,025 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 dividido por 0,025. E o tempo vai dar 80 meses, alternativa letra B. Vocês estão vendo que as contas, né, o que a gente vai fazer é sempre quase a mesma coisa, que estão mudando aí são os valores numéricos, né? Cuidado novamente aí com esses números decimais. Bora lá para a oitava. A oitava diz o seguinte: um trabalhador aplicou a juros simples uma importância a taxa de 2% ao mês. Ao final de um ano, o montante que possuía acrescido de 25% do seu valor era igual a R$ 15.500. Qual o valor da importância aplicada? Então, olha, bora anotar os dados aqui. Capital a gente não sabe, chamei de C. O montante final, esquece que esse montante é acrescido de 25%. R$ 15.500. Tempo de um ano, que é 12 meses. Transformei porque a taxa é ao mês, tá? Taxa de 12% ao mês. Então, o que ele quer saber? Qual a importância aplicada, que é o nosso capital. Então, a gente tem todas as informações para jogar naquela formulazinha. E por que essa, em especial, está sendo multiplicada aí no segundo membro por 1,25? Porque isso que está dentro do colchete representa o nosso montante. Esse montante ele tem que ser acrescido de 25%. Se ele é acrescido de 25%, eu multiplico logo ele por 125%. 125% é a mesma coisa aqui, 1,25. Então, quando eu multiplicar isso que está dentro do colchete, quando eu aumentar ele 25%, eu vou ter o M igual a 15.500. Olha as substituições aí. Foi o que eu fiz. No lugar do M, eu coloquei 15.500. Eu multipliquei o 1,25 com o C, que está dentro do colchete, tá? E substituí o I e o tempo. Notem que só sobrou uma incógnita, que foi o C. Então vou repetir. Eu estou multiplicando o que está dentro do colchete porque esse valor vai aumentar 25%. Se era 100% e aumentou 25%, vai passar a ser 125%. Probleminha de porcentagem, isso já foi estudado. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a conta que está dentro do parêntese. 0,02 vezes 12 dá 0,24. 0,24 mais 1 dá 1,24. E aí sobrou uma multiplicação para mim aí no segundo membro. Olha. 1,25 vezes 1,24. Isso aí dá 1,55C. Esse 1,55 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E quando ele passar para o outro lado dividindo, a gente encontra um capital de R$ 10.000, alternativa letra C. Beleza? Então essa foi a questão aí um pouco mais difícil. Um grande abraço a todos, um beijão.